Ó, eu vou ter causa relativamente independente. Causa relativamente independente. Como absolutamente independente, ela pode ser pré-existente, ela pode ser concomitante, ela pode ser superveniente, tá? Ela pode ser superveniente. Aí qual é o detalhe aqui? Nesses casos, superveniente, desde que essa superveniência aqui seja que não por si só, né? Que não por si só, que não por si só produzir resultado, eu sempre irei responder pelo resultado. Pelo resultado. Sempre respondo pelo resultado, tá? Se ela é, aí aqui, detalhe, se ela é superveniente, que por si só, ó, superveniente, que por si só produziu resultado. Se ela por si só produzir resultado, eu respondo só pelas questões ou pelos atos já praticados, ou seja, pela tentativa. Pela tentativa. Tá uma bagunça aqui na tela, mas eu espero que vocês tenham entendido. Deu para entender até aqui? A título de revisão, relembraram esse ponto. Anderson, pode só falar novamente sobre superveniente? Que por si... Sim. Sim, pode. Continue, Bárbara, por favor. Por si só. É só para falar sobre superveniente, algo específico? Pronto, vamos lá. Vamos lá. Que por si só produzir o resultado, responde pela tentativa. Ó, isso. Veja só. Eu tenho uma causa relativamente dependente, tá? É aquela que ela nasce da minha conduta. Ela nasce da minha conduta, tá? Por exemplo, pré-existente. Uma pessoa hemofílica, né? Uma pessoa que tem essa doença lá. Problema em coagular o sangue. Ela já tem a doença, tá? Mas eu vou lá e desfiro uma facada na pessoa. Se eu não tivesse dado uma facada, a hemofilia não tinha entrado em cena. E ela só entrou em cena porque eu dei uma facada. Então, é pré-existente. É um dos temas mais cabulosos do direito penal, realmente. Então, ela é, pré-existente, tá? Ela é pré-existente. Concomitante, por exemplo, pessoa, durante você lá, o ato que você está fazendo, você sabe que a pessoa tem um infarto, você vai lá, faz um susto, dá um susto na pessoa, né? Ou então, durante um assalto, a pessoa tem um infarto e morre, Superveniente é aquela que vai surgir posterior à minha conduta. O exemplo lá da ambulância, né? É o exemplo... E aqui eu vou dar fica bem mais claro esse aqui, do que por não se só produzir resultado. Imagine aqui agora. Eu pego meu revólver, efetuo um disparo contra o meu desafeto. Ele é socorrido para o hospital. Chega no hospital, ele morre em virtude de um erro médico lá na cirurgia. Fez a cirurgia, ele morre, tá? Veja só, o erro médico durante a cirurgia, se não é um erro crasso, não é um erro grosseiro, é algo que está na linha de desdobramento causal, né? Então, ele morrer em virtude daquele erro médico, ou então de uma infecção hospitalar, está dentro do desdobramento causal natural dessa conduta. É de se esperar que alguém que vá para o hospital porque tomou um tiro, que haja alguma complicação na cirurgia, que ele possa adquirir uma infecção no hospital, uma infecção bacteriana e venha a óbito. Isso está na linha natural. Se a gente pensar, a gente consegue conceber isso como sendo algo natural, né? Então, é uma causa que não por si só produz o resultado. Então, se ele morrer, eu respondo pelo resultado. Efetuei o disparo no meu desafeto. Ele foi socorrido para o hospital. Chegou lá, ele adquiriu uma infecção e morreu. E eu vou responder por homicídio consumado. Tá? Um outro ponto aqui. Esse aqui, Bárbara. Relativamente dependente, que por si só produziu o resultado. É aquilo que foge ao desdobramento natural da conduta. Pense, eu efetuo um disparo no meu desafeto. Ele vai para o hospital.
chega no hospital, o teto do hospital desaba em cima dele e ele morre. É de se esperar que alguém que toma um tiro morra em um desabamento? Não é de se esperar que isso aconteça. Então percebe que essa causa superveniente, o teto do hospital caindo sobre o indivíduo lá que tomou o tiro, é algo que não está, é algo superveniente e é algo que não está na linha do desdobramento causal. Então eu não tenho como responder pelo homicídio daquele indivíduo. Irei responder somente pelos meus atos, que foram o quê? A ideia, né, de tentativa. Os atos configuraram a tentativa. Tá? Outro detalhe, que algumas provas podem cobrar dessa maneira. Dou uma facada no indivíduo e ele vai para o hospital, chega no hospital, o hospital pega fogo. O hospital pega fogo. Perceba que o incêndio ele é posterior à minha conduta e tem uma causa relativamente independente, porque ele só está no hospital porque eu dei uma facada nele. Né? Então, é relativamente independente, mas o incêndio, por si só, produziu o resultado. Não há que se pensar que o indivíduo que tomou uma facada vai morrer em um incêndio. Não tem como pensar uma coisa dessa. Então, eu vou responder só pela forma atentada. Tá? Deu para entender? Pronto. Na aula, porque como é revisão, eu estava acelerando, porque na aula passada foi só sobre nexo, a gente destruiu esse assunto aqui, detonou esse assunto. Tá? Beleza? Anderson, Então, só uma dúvida. Nessas duas causas supervenientes, no caso, nexo é o assunto, é causa relativamente independente, se divide em pré-existente, concomitante e superveniente. E a superveniente, por sua vez, se divide em superveniente, que não por si só produz o resultado, e superveniente, que por si só produz o resultado, é isso? exatamente, perfeito. Pronto. Ó, Que por si só não produz o resultado, sempre responde pelo resultado. E que por si só produz o resultado, responde pela tentativa. É isso? isso. Só fechando o que Tamara colocou aí, muito bem, mas só fechando para os demais, isso é o seguinte. Ideia nexo de causalidade. Eu tenho causas. Eu realizei uma conduta, efetuo um disparo, só tenho uma causa. Mas eu tenho concorrência de causas para produzir o resultado. Aí nessa ideia que a gente fala em com causas, enquanto gênero, com causas. As com causas, elas podem ser absolutamente independentes e ela pode ser relativamente independente. Tá? Qualquer uma delas, tanto absolutamente dependente quanto a relativamente dependente, elas podem ser pré-existente, concomitante ou superveniente. Isso aí eu levo em consideração a minha conduta. O indivíduo realiza uma conduta. Se a outra causa, né, a com causa, ela surgiu antes, é pré-existente. Se ela surgiu durante a minha conduta, ela é concomitante. Se ela surge depois, ela é superveniente. Tanto na absolutamente independente, quanto na relativamente independente. Certo? Qual é a diferença entre absolutamente dependente e relativamente dependente? Qual a diferença? Que absolutamente dependente, ela existe independente da minha conduta. Independente da conduta do agente, ela existe. Já na relativamente dependente, não. Ela depende da minha conduta. Ela tem uma aproximação, né? Ela tem uma aproximação ali. Porém, qual é a grande celeuma, a grande dificuldade de a gente responder essas questões? Que a gente precisa entender que a relativamente independente, ela se subdivide. Ela se subdivide. Eu falei que ela é pré-existente, concomitante superveniente. Só que a superveniente, essa terceira, a superveniente, ela se subdivide em causas que por si só produziram resultado e causas que não por si só produziram o resultado. Então, se for uma causa superveniente que não por si só produziu resultado, eu vou responder pelo crime consumado. Tá? Se ela for uma causa relativamente independente, que por si só produziu o resultado, eu só vou responder pela tentativa, tá? É isso que a gente precisa guardar, tá bom? Fechou? Eu sei, isso é bem complexo, eu já vi essa aula várias vezes, sempre vejo, mas a gente vai tentando simplificar as coisas, tá bom? Anderson, acabou? Não, querido. Vamos continuar. Aqui, deixa eu apagar aqui, só para a gente continuar. Eu falei que nós temos conduta, eu falei que nós temos resultado. Isso aqui eu estou estudando fato típico, tá? Fato típico. Eu falei que nós temos o nexo de causalidade. E agora vamos estudar a tipicidade. Tipicidade. Esse é o tema da nossa aula de hoje.
Tipicidade. Tipicidade. Ó, antes de qualquer coisa, a gente vai dar uma caminhada na evolução histórica do fato típico, né? Da tipicidade, vai dar uma caminhada. Mas eu quero que você já parta da ideia do seguinte, que nós temos uma tipicidade chamada de tipicidade formal, e eu tenho uma tipicidade material. Eu tenho, a priori, essa subdivisão. Tipicidade formal e tipicidade material. Que alegria nesse momento. Josiane ligou aqui a câmera aqui pra gente, né? A pessoa aqui que encarna a simpatia. Ela, então, está aqui conosco. Que grande alegria. Eu gosto de dar, assim, aula olhando pra gente, né? Como eu digo. Olhando pro povo. Olhando pro bonequinho é estranho, a gente não vê aqui o feedback de vocês e tal, né? Mas tudo bem. Vamos continuar. E até vocês me livram, né? Porque já imagino só, eu ficar aqui hoje até meia-noite só olhando para a cara de Wendel, eu nem ia aguentar. Mas vamos lá. Ó, tipicidade formal e tipicidade material, tá? Tipicidade formal e tipicidade material. Anderson, o que é a tipicidade não formal? A tipicidade formal é um mero juízo de subsunção do fato à norma. É um mero juízo de subsunção do fato à norma. Anderson, o que é isso? É você verificar se o que aconteceu no mundo fático, a conduta que o indivíduo realizou, se ele se adequa, se ele tem uma correspondência com alguma previsão lá no Código Penal, na parte especial, ou em alguma lei penal especial. É você realizar, existe algum crime que se encaixa aqui com essa conduta? Essa conduta, ela vai conseguir se encaixar em algo previsto, algum crime previsto. Se você está fazendo esse juízo, isso é o que nós chamamos de tipicidade formal, tá? Tipicidade formal. É uma adequação, uma mera adequação. Por exemplo, saco minha arma, efetuo um disparo, atingi alguém morreu. Pense bem, na sua cabeça, você pensa logo em quê? Eita, tem o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Você acaba de realizar um juízo de tipicidade formal. Tá? Esse mero juízo de subsunção, fato à norma. É o que as pessoas falam, fulano fez o enquadramento. O que é enquadramento? Enquadramento é você pegar uma coisa e colocar dentro do quadro. É você pegar aquela conduta que aconteceu no mundo fato e colocar dentro do quadro chamado tipo penal. 121. Quando o indivíduo vai lá e subtrai para si ou para outra em coisa alheia móvel, você diga, eita, ele furtou. Aí você vai lá no artigo 157, 155 do Código Penal, 155, e você vai encontrar a correspondência legal. Isso é a tipicidade formal. Olhem para cá, veja só. Olhem para cá. Eu tenho aqui a conduta, e eu tenho aqui o Código Penal ou a Lei Penal Especial. Acontece a conduta no mundo fático. Aí você vai pegar a conduta e vai procurar algo que corresponda. No Código Penal ou na Lei Penal Especial, vai fazer isso. Se fez isso aqui, você realizou a tipicidade formal. O encaixe da conduta no mundo fático a uma lei. Tipicidade formal. Perfeito. Tipicidade material. Anderson, que danada é tipicidade material? Interprete, leia, traduza tipicidade material como sendo a lesão, e se tiver de anotar, anote isso. Tipicidade material é a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Tipicidade material pode ser traduzida como a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Né? Todo crime, ele tutela um bem jurídico da vida, o que é importante para a sociedade. Vou tutelar, por exemplo, o patrimônio. Então, vou lá e crio diversos crimes contra o patrimônio. Então, quando o indivíduo vai lá que subtrai alguma coisa, sem violência, sem grave ameaça, eu estou tutelando lá no artigo 155, lá no furto, por exemplo. Se a coisa subtraída, de fato, ela viola o patrimônio, ou ela ameaça o patrimônio, aí eu tenho a tipicidade material. Aí eu tenho uma coisa chamada de tipicidade material. Se ela não viola o patrimônio, eu não tenho essa tipicidade aqui material. Então, só posso falar em tipicidade material, eu só posso falar em tipicidade penal, se eu tiver tanto a tipicidade formal quanto a tipicidade material. Uma delas só não basta. Eu preciso, pelo menos, das duas para eu poder falar que eu tenho uma tipicidade penal. Tá certo? Outro detalhe, antes... Oi? Alguém falou? Não,
A ausência de uma das tipicidades torna a conduta atípica, não é isso, Anderson? Perfeito, perfeito. Veja só, quando eu estou falando aqui de fato típico, estamos falando de fato típico, né? Vocês lembram, né? Dos 3 elementos. Estou falando de fato típico aqui. Fato típico. Estou falando de fato típico. Do jeito que o crime só existe se eu tiver fato típico, ilícito e a culpabilidade, né? Mais uma grande alegria, a Tati Minerato deu o ar da graça, ligou a câmera aqui e tornou a nossa sala um pouco mais bonita, né? Para ficar mais bonita essa sala, só o Wendel desligar a câmera dele agora, que fica perfeita, né? Brincadeira, Wendel, brincadeira, meu irmão, sabe? Tô brincando. Ele magoou, ele desligou, gente, por favor, volta Wendel, hashtag, volta Wendel, hashtag. Eita, danada. Pessoal, só para descontrair, nesse nosso sábado, vou fazer uma hashtag aí, bota a hashtag aí, volta Wendel, volta Wendel. Ó, vejam só, do jeito que eu preciso ter, para falar em crime, eu preciso ter o fato típico, eu preciso ter a ilicitude, eu preciso ter a culpabilidade. Para eu ter o fato típico, eu preciso que eu tenha todos os substratos do crime. Eu preciso ter a conduta, eu preciso ter o resultado, eu preciso ter o nexo ou a relação de causalidade, eu preciso ter a tipicidade. Se eu não tiver um desses, eu não tenho fato típico. Se eu não tenho fato típico, eu não tenho crime. Percebe? Como, para quem aí que advoga, tem vários pontos, dependendo do caso concreto, para você atacar, para você destruir a figura do crime. E você que é autoridade policial tem que ter muita atenção para poder fechar os pontos bonitinhos. Né? Você que faz curso para Delta aí, você que você é agente polícia civil, tem que se atentar aos detalhes na hora de cumprir uma determinação legal, enfim. Quando vai ser ouvido, né, na hora de narrar, enfim, a ocorrência, para que você possa, de certa maneira, também deixar as coisas amarradinhas para que nada disso aqui se perca e o crime padeça, né, aquela conduta padeça por conta de uma falta técnica. Né? Então, vamos lá. Se eu não tenho a tipicidade material, eu não tenho... se eu não tenho a tipicidade material aqui, se eu não tiver essa daqui, eu não tenho a tipicidade penal, tá? Se eu não tiver a tipicidade formal, eu também não tenho a tipicidade penal, certo? E é aqui que eu quero relembrar com vocês um assunto que a gente viu lá atrás, no módulo 1 ou 2, algo assim, quando a gente está falando de princípios do direito penal. E eu falei do princípio da insignificância, da bagatela própria. Lembra disso? Falei do princípio da insignificância. Ele age exatamente aqui, ó, na tipicidade material. Princípio da insignificância. Princípio da insignificância, tá? O que é isso? O princípio da insignificância, ele, apesar de ter surgido lá no direito romano, na parte civil, na década de 70 para cá, Roxin, ele traduz e traz a ideia para dentro do direito penal, o princípio da insignificância. Lá no direito romano dizia que os pretores não deveriam se preocupar com questões menores, com questões pequenas. Aqui, traduzindo isso aqui para o direito penal não tem que se preocupar com uma lesão ínfima, né, ao bem jurídico, uma lesão insignificante ao bem jurídico. Né? Por exemplo, se eu subtrair uma caneta Bic, uma canetinha dessa Bic, pelo amor de Deus, eu não violei o patrimônio de ninguém, uma caneta Bic, não faz sentido, né? Então, o princípio da insignificância, os tribunais, eles trazem alguns vetores para a aplicação do princípio da insignificância, né? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau, né, de reprovabilidade social, inexpressividade da lesão ao bem jurídico causado. Anderson, explica cada um deles diferenciando. Não tem, os tribunais eles não explicam, a doutrina não explica, ninguém explica, porque até dizem que são tautológicos, né? Dizem a mesma coisa, né? O cachorro correndo atrás do rabo. Basta você entender que o princípio da insignificância, ele age aqui na tipicidade material, ele retira dessa ideia a tipicidade material. Se eu não vou ter a tipicidade material, eu não tenho a tipicidade penal, logo, eu não tenho fato típico, claramente não tenho crime. Então, como é que vai estar na tua prova? O princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material, a tipicidade formal, a culpabilidade ou a ilicitude. Vai estar assim na tua prova. Quer valer quanto? Quer apostar quanto? Meu amigo, eu estou dizendo, cara, mais de uma vez aqui a gente já provou por A mais B, que algumas coisas, quando a gente diz,